Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, professor. Mas esse é o meu trabalho de física sobre o podcast, né? E eu vou fazer sozinho porque eu acho bem mais fácil e mais dinâmico para eu explicar. Então vamos lá. Então, para ter uma base dos nossos estudos, né, sobre a dinâmica, é nada mais, nada menos do que perguntar a pergunta, né, a questão principal. O que é a dinâmica? Seguinte, a dinâmica é a mecânica, na verdade, né? A dinâmica é a parte, digamos assim, da mecânica que estuda todos os comportamentos dos corpos que estão em movimento, hein? Isso é importante, que estão em movimento. Ou seja, pode ser um carro, pode ser a chinela da sua mãe, sabe? Indo em direção à sua cabeça. Não sei como elas fazem isso. Pontaria boa, né? Enfim. Pode ser um corrimão, pode ser uma bola. Enfim, a gente dá a esse estudo dinâmica pelo fato da gente estudar o movimento desses corpos, né? E vamos lá, vamos introduzir essa dinâmica aí no nosso conteúdo. Para a gente se aprofundar nesse conteúdo, a gente precisa saber que a dinâmica newtoniana, no meio dela, existe 3 leis, que são as leis de Newton, que são basicamente as seguintes leis. A lei da inércia, a gente também tem o princípio fundamental da dinâmica, que é a lei da ação e da reação. Ou seja, tudo que empurra é empurrado, de acordo com o professor Cláudio, né? Tudo que empurra é empurrado, tudo que puxa é puxado, e entre outras coisas também. Deixa eu ver aqui também. E a gente também estuda a força de atrito, né? Que são empuxo, tração e as forças centrípetas, e entre outras. Então, partindo para outro tópico do nosso podcast, o seguinte tópico. O que é uma força e qual a sua natureza, né? Já estudamos sobre isso. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse corpo ele pode desenvolver uma aceleração, né? O professor Cláudio estava ensinando, a aceleração é igual a F dividido sobre a soma das massas, tal. É isso mesmo. Então, como se estabelece a lei de Newton, ou se deforma, existem diferentes tipos de força na natureza. Muitas forças, né? Como, por exemplo, a força gravitacional, a força elétrica, a força magnética, a força nuclear. Essa força nuclear ela pode ser forte, tanto pode ser fraca. Força de atrito, né? Uma das leis de Newton, quer dizer, se encaixa em uma das leis de Newton. E a força de empuxo. Então, essas são as leis não, ó minha cabeça, mano. Essas são as forças da natureza que a gente pode colocar sobre um corpo. E voltando para o nosso conteúdo das 3 leis de Newton, né, coisa e tal, eu vou me aplicar mais aqui sobre a inércia, a primeira lei de Newton, né? Então vamos lá, inércia, a primeira lei de Newton, né? Ela é chamada de inércia, como eu falei. E seu enunciado original encontra-se traduzido assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta, ou seja, todo corpo tem uma linha reta. E ao menos que seja forçado a mudar de estado por forças aplicadas sobre ele. Então a lei de inércia é essa: tanto o movimento quanto a aceleração desse corpo ela vai poder ser gerada aí. Aí temos a lei de inércia. Bom, a segunda lei de Newton nada mais, nada menos, nada mais que é o princípio fundamental da dinâmica, né? É a força resultante, que é igual ao produto da massa pela aceleração, blá blá blá. Essa parada toda que a gente vai ter que dividir a força da massa para achar a aceleração, para achar o px, que isso é mais profundo o assunto, px e py, etc. Mas é isso, a segunda lei de Newton é a separação da força para encontrar a massa, ou da massa para encontrar a força, para achar a aceleração. E é isso, tá? É um resumo muito, muito resumido, mas é de uma forma que dê para entender
A segunda lei de Newton aí é massa, aceleração, força, ou seja, os princípios fundamentais da dinâmica. Para mim, a terceira lei de Newton é a mais fácil de todas. Por quê? A terceira lei de Newton é nada mais, nada menos, nada mais do que princípio da ação e da reação, como o professor Cláudio ensinou pra gente, diz que tudo que empurra é empurrado, tudo que puxa é puxado, ou seja, sofre uma reação de toda a força que é aplicada sobre um corpo. E, bem, sobre algumas forças que a gente estudou ao longo desse bimestre, como, por exemplo, atração, polias, elevadores, atrito, força elástica, enfim. A única coisa que vai mudar na nossa equação, ou na nossa conta, ou nos nossos exercícios em vez de CF, vai ser T de tração, P de polias, enfim. Tudo isso não vai mudar, apenas o modo que a gente vai se referir à força. Em vez de CF vai ser T, em vez de CF vai ser P de polias, T de tração. E uma coisa importante, não é assim de repente que a gente vai substituir o F, né? Por quê? De acordo com o exercício, se a gente tiver uma linha entre um corpo ou uma linha que pendura um corpo, a gente vai colocar T de tração, porque T é de tração e a tração vem de linhas, ou seja, ela parte a partir disso. E bem, esse foi o meu podcast, espero que você, professor, tenha gostado. Eu demorei muito para fazer, foi muitos erros de fala, eu editei, é claro. E é isso, eu espero que você goste, espero que você possa me dar um 10 aí, porque, cara, são 5h55, eu comecei às 12h30, eu acho, mas não importa, importa o que eu fiz. É isso, valeu, professor.